No século XIX ocorreram muitas revoltas populares, principalmente no período conhecido como período regencial, quando não havia uma figura real governando o país, ou seja, não havia um rei ou imperador governando. Nessa época, no ano de 1831, o imperador Dom Pedro I havia abdicado ao seu trono em favor de seu filho Pedro II, mas ele era muito novo, tinha apenas 5 anos e não poderia governar. Assim, a Constituição brasileira do período determinava que, caso o imperador abdicasse e seu filho fosse menor de idade, o Brasil deveria ser governado por regentes até o herdeiro completar 18 anos. Como já dito antes, foi um período muito conturbado. Nessa época, por exemplo, os governantes das províncias eram nomeados por Portugal. Não havia uma eleição para a escolha dos governantes, e isso acabava prejudicando a população local. Outro motivo eram os altos impostos que também eram cobrados pelo governo regencial. O então regente Diogo Antônio Feijó acabou renunciando ao seu cargo e isso aumentou ainda mais a instabilidade no Brasil, e principalmente na Bahia. O motivo de sua renúncia foi o fato de não conseguir controlar as revoltas que estavam ocorrendo no Brasil. O estopim da Sabinada ocorreu quando foi estabelecido pelo governo regencial o recrutamento militar obrigatório para combater outra revolta que estava ocorrendo no sul do Brasil, a denominada Guerra dos Farrapos. Esse decreto causou grande revolta na população e, aproveitando essa reação, o médico e jornalista Francisco Sabino Vieira inicia um movimento que acabou levantando seu nome. Ainda na madrugada do dia 6 de novembro para o dia 7 do mesmo mês do ano de 1837, o líder Francisco Sabino e seus seguidores acabam proclamando a República Baiense, que seria uma república provisória, somente existiria até o herdeiro do trono, Pedro de Alcântara, atingisse a maioridade. Os revoltosos conseguiram o apoio de vários integrantes do exército e foram para as ruas, tomando diversos quartéis, como o Forte de São Pedro. O governo federal tentou acabar com a revolta, mas os soldados enviados acabaram passando para o lado dos revoltosos. Outro edifício que também foi ocupado foi a Câmara Municipal, onde foi assinada a primeira ata da nova república e que tinha mais de 100 assinaturas, tendo Daniel Gomes de Freitas nomeado ministro da Guerra. A repressão acabou acabando com a revolta com Salvador retomada. Houve cerca de 2.000 mortes entre revoltos e membros que combateram ao lado do governo. Mais de 3.000 pessoas foram presas. Assim, em março de 1838, a rebelião chegava ao fim.